Estamos em mais um Em Foco Podcast. Quero agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Quero convidar também os candidatos a vereadores aqui da comarca de Biguaçu e também dos municípios de Palhoça, São José e Florianópolis para procurar aqui eu, o Décio, colunista dos Jornais em Foco, para ser entrevistado aqui no Em Foco Podcast. Vem aqui para a gente conversar, vocês falarem as suas propostas, se eleito vereador. Hoje nós vamos entrevistar André Leal. Vai ser o segundo entrevistado. André Leal é do partido Podemos aqui de Biguaçu, é candidato a vereador. Ele foi candidato em 2020, agora vai ser candidato em 2024. Em 2020 ele é suplente de vereador, ele teve 374 votos. Isso mesmo, Décio. E nós vamos entrevistá-lo, foi secretário de governo aqui da atual gestão do prefeito Salmi, que também busca a reeleição. Eu vou questioná-lo, vou perguntar para ele falar um pouquinho do seu trabalho em frente à secretaria. O André Leal tem uma história bonita, eu já entrevistei, já conversei, já fiz matéria nos Jornais em Foco dele, quando ele era vereador mirim no município, e hoje ele é candidato, né? E se tudo der certo, ele vai ser vereador no ano que vem. E, André, é um prazer recebê-lo aqui, um jovem André, jovem pai. Você está com quantos anos, André? Tenho 26 anos, Décio. Eu me lembro de você, primeiro amigo do meu filho. Sim. Amigo do meu filho, o Zé Gabriel tem 25, você é um pouquinho mais velho do que ele. E você lá na noite de pijama, lá na casa da minha mãe, né? Didi. A Didi, pequenininho lá, inclusive tem até filmagem. Sim. E depois você se enveredou na questão política, né? Foi eleito na época vereador mirim. Conta um pouquinho como é que começou esse gosto pela política, depois você virou candidato e depois, né, secretário de governo e agora novamente candidato a vereador. Então, Décio, primeiro agradecer o convite. É sempre importante a gente ter um espaço para poder falar um pouco do nosso trabalho, falar um pouco da nossa história, dos nossos projetos. E a minha história, apesar de jovem, iniciou um pouco lá atrás, quando fui candidato a vereador mirim, aos 12 anos, e a gente assumiu a cadeira da Câmara de Vereadores mirim. E como é que funcionava? Era uma votação igual? Tudo igual. Acontece nas escolas, existe o processo eleitoral dentro das escolas, existe o período de campanha dentro das escolas. Aí de cada escola sai um vereador e um suplente. E aí ali é montada a Câmara de Vereadores mirim do município, né? Tem escola que não participa, tem colégio que participa, enfim. E aí lá atrás, 2011, se eu não me engano, algo próximo disso, fui candidato e fui vereador mirim, e desde lá eu comecei a gostar da política, me envolver, não diretamente, mas indiretamente, estudando, participando, acompanhando a política tanto municipal quanto estadual e nacional. E aí em 2020 eu fui convidado para ser candidato a vereador pelo partido Podemos, partido inclusive que eu estou disputando novamente a cadeira da Câmara de Vereadores. E na época eu fiquei como suplente, né? A gente conseguiu a votação de 374 votos. E É que o Podemos elegeu 3 vereadores. Você ficou em quinto ou sexto, né, André? Isso, fiquei na segunda suplência, se eu não me engano. Mas antes de continuar, a diferença de candidato mirim e depois quando você foi candidato em 2020, a diferença? Lembra aquela brincadeira, o Asbrinca e o Asvera, né? O Câmara Mirim é Asbrinca e Câmara de Vereadores é Asvera, né? Claro que responsabilidade muito maior, né? Tem todas as atribuições do vereador de fato, né? Mas a experiência na Câmara Mirim me deu uma bagagem muito bacana de participar do processo e começar a me envolver no processo, entendeu? Então, ter participado da Câmara Mirim foi para mim uma das grandes escolas que eu tive na vida na questão política e me deu ainda mais vontade de participar da política do município de Biguaçu. E aí em 2020 fui candidato, fiquei como suplente, e em 2021 fui convidado pelo prefeito Salmi. Na verdade o convite veio em 2020 ainda, né, no período de transição ali de governos. Fui convidado a assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretaria essa que eu fiquei até abril de 2024, que é o período que a gente tem que nos afastar por conta da legislação eleitoral. Então a gente ficou 4 anos na secretaria. Eu sempre falo que foi o maior desafio profissional que eu tive, né, nessa minha trajetória. Direito, já é advogado? Não, Décio. Estou finalizando, estou na 10ª fase do curso. Vai finalizar agora. Finalizo no primeiro semestre do ano que vem. Esse semestre eu não consegui fazer muitas matérias por conta do período eleitoral, né? Tô até meio enrolado com as faltas lá, porque a gente acaba tendo muitos compromissos na parte da noite
e bate muito com o período da aula, né? Mas enfim, a gente vai dando jeito, vai arrumando uns horários aqui e dá certo. Você é novo. E aí me formo no ano que vem, né, no curso de Direito aqui da Univale. E estou postulando essa vaga na Câmara de Vereadores, né, nas eleições. Faz um resumo do teu trabalho de frente à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, para fazer esse resumo, eu tenho que voltar lá no começo, né, lá no início dessa trajetória, lá em 2021, quando o prefeito nos deu esse desafio, o prefeito Salmir e o vice-prefeito Alexandre, e eu sempre brinco, né, ele nos entregou uma chave, que foi a chave da secretaria. Na época tinha um estagiário, um servidor efetivo, mais uma servidora efetiva. Ele me entregou a chave, o estagiário, o servidor efetivo e boa sorte. Agora é contigo, né? E aí, no primeiro ano foi um primeiro ano de governo, tem a transição, prefeito novo, vice-prefeito novo, 2/3 da Câmara novos, né? 10 vereadores novos. Um período pós-pandêmico, ainda tinha a lei de congelamento de gastos, enfim, foi um período de entender a máquina pública de fato. Então foi um ano assim muito atípico para nós e a gente começou a entender o município, né? Porque pra gente, se a gente quer chegar em algum lugar, a gente precisa saber onde que a gente está para poder trilhar as nossas estratégias e as nossas ações. E aí a gente fez alguns levantamentos, né, principalmente econômicos do nosso município, né, que era a parte que eu estava à frente. Ouvimos muitas pessoas, as empresas, os empreendedores, as lideranças, as comunidades. Porque eu sempre costumo falar disso, não tem como eu, André, ou o prefeito Salmir, ou qualquer outro secretário, ou qualquer outro vereador, fazer uma política pública dentro de um gabinete. Ele precisa estar nas comunidades. Para eu saber o que a comunidade do Boa Vista precisa, eu preciso estar lá no Boa Vista. Para eu saber o que a comunidade do Prado precisa, eu preciso estar conversando com as pessoas que moram no bairro Prado. Para eu saber o que está atingindo a classe empresarial, eu preciso conversar com os empreendedores. Não sou eu lá dentro do gabinete que vou escrever uma lei ou fazer alguma ação sem ouvir as pessoas. Então a gente priorizou muito isso, sabe? Ouvir as pessoas que a gente vai, porventura, fazer alguma ação em prol delas. Então a gente ouviu as empresas, ouviu os empreendedores, ouviu as pessoas que precisavam de oportunidades. E a partir dessa oitiva com as pessoas e a partir desse levantamento que a gente fez econômicos da cidade, a gente começou a trilhar algumas ações. Quais foram elas? Eu gosto de destacar algumas, mas claro que tiveram diversas ações que não dá pra gente, num período agora curto, de falar de todas, né? Mas eu gosto de destacar algumas que foram feitas através da nossa secretaria, com o empenho de todos os servidores, que foram, no primeiro ano, a gente publicou o decreto, 2022, desculpa, o decreto 34 de 2022, tu que é daqui há bastante tempo, tu sabe que no período ali de 2020, 2021, depois daquela assinatura do TAC da acessibilidade, a gente teve alguns problemas, principalmente o pequeno empreendedor para empreender na nossa cidade. Uma pequena barbearia, um escritório, qualquer pequeno comércio precisava de muita documentação, muita burocracia. Então o que a gente fez? A gente publicou um decreto adaptando a lei da liberdade econômica, que foi na época do governo Bolsonaro, adaptamos para o município de Biguaçu. Então a gente publicou um decreto que dispensa de alvará de funcionamento mais de 600 atividades no município de Biguaçu. Isso representa 80% das atividades que existem na nossa cidade. Então hoje, para tu abrir uma barbearia, um consultório, depende o risco, né? Todas as atividades de baixo risco estão dispensadas do alvará de funcionamento. Pega o teu CNPJ, dá a entrada na certidão de dispensa, tu recebe essa certidão de dispensa, tu já pode trabalhar. Então isso facilitou muito. Essa foi a maior demanda que a gente recebeu lá atrás, que a gente precisou atacar de imediato. Junto com isso, os pequenos empreendedores nos indagavam muito referente ao acesso ao crédito. André, quero abrir minha barbearia, mas para eu comprar uma cadeira, mas a máquina já vai um valor muito alto, e aí tem que preparar a sala, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente viu, e a gente sabe que acessar o crédito hoje num banco tradicional não é difícil, mas às vezes é caro, o dinheiro é caro. Ou ter um cartão de crédito de 10 mil reais é difícil quem tenha. E se tiver, já vai ter usado em algumas coisas, né? Sim. Então a gente pegou o programa do governo do estado, que é o Juro Zero, e trouxe para o município. O programa do governo do estado são operações de até 5 mil reais para MEI, que é o microempreendedor individual. A gente adaptou o programa, a gente elevou essa faixa até 10 mil reais e ampliamos também. Além de MEI, o ME também pode buscar esse crédito.
Foram mais de 60 empresas contempladas. 60 empresas? Mais de 60 empresas nessa primeira etapa. E aí, de acordo com o aporte do governo municipal, a gente vai fazendo mais operações, né? A época que eu estava na secretaria, estava funcionando o programa ainda, estava fazendo os empréstimos, ainda existe também as operações. E a gente começou a melhorar a vida de quem empreende, principalmente o pequeno empreendedor. Porque o grande empresário, a gente sabe que ele tem um acesso mais facilitado, ele tem um fluxo de caixa, ele tem, né, como fazer outros aportes. E o pequeno empreendedor, muitas vezes, é o eu empreendedor. É o cara que compra a matéria-prima, ele que processa o seu produto, ele que presta o serviço, ele que faz a contabilidade no final do dia. A economia do município é movida em comércio, agricultura? A nossa economia ela é muito diversificada. Há muito tempo atrás a gente achava, ou o pessoal falava que é muito focado somente na indústria de plástico, mas não. Hoje a gente tem um setor de serviços muito forte, nós temos a construção civil muito em alta, nós temos a logística numa crescente por conta do contorno viário, o próprio comércio é um setor forte e importante do município. Tem a agricultura numa menor expressão, mas também tem a sua importância. Então é um município com uma economia muito diversificada. Isso é bom, por um lado, porque a gente não depende de tudo pode acontecer. Existe crises, né? Pode acontecer uma crise na agricultura, pode existir uma crise no plástico. E se é um município muito dependente, pode quebrar o município. Então, o fato de ser uma economia muito diversificada facilita, né? E ajuda. E continua ainda a Petrobras ser a maior fonte de arrecadação do município? A Petrobras é uma das maiores pagadoras, né? Sim. De impostos do município. Nós temos também outras empresas importantes, Grupo Farol também, que fica ali no antigo, o pessoal comenta, né? Que é o lixão, do lado do lixão ali, né? Dizem que é a fábrica de osso. Fábrica de osso, o pessoal brinca que é a fábrica de osso, mas, né, é uma empresa muito importante no município. A própria Implac, tem empresas... Não dá para eu mencionar. Sim, mas todas elas, né? Todas elas têm sua importância. E aí lançamos o Juro Zero, que foi esse programa de sucesso ao pequeno empreendedor. Não trabalhamos somente ao empresário, ao empreendedor. A gente também ouviu as pessoas. E muitas vezes a gente ouvia que as pessoas não tinham acesso ao emprego. Só que a gente viu que é estranho, porque as empresas têm vagas disponíveis. E as pessoas estão buscando emprego. Então precisava era casar essas informações. Foi aí que a gente lançou o Feirão do Emprego. Desculpa, né? Foi aí que a gente lançou o Feirão do Emprego. Foram 3 edições, mais de 1.500 vagas de emprego ofertadas nos feirões de emprego. E foi um sucesso. Mais de 1.500 e foi preenchidos assim? Então, a gente sempre tinha um número maior de pessoas procurando as vagas, mas a gente não conseguia suprir as vagas. Tem a questão de perfil, tem a questão de instrução, tem a questão de 1.500 vagas, mais de 1.500 vagas que a gente conseguiu nos 3 feirões de emprego. Olha só. E esses números refletiram nos números oficiais. Hoje a gente tem um município com mais de 1.000 carteiras assinadas, mais de 20.000 carteiras assinadas no município. O recorde histórico da cidade, 20.000, Décio. Grava bem esse número aí, que é um número importante da cidade. Então, mais de 20.000 carteiras... 20.000 é o número do candidato André Leal. Mais de 20.000 carteiras assinadas no município de Biguaçu. Quando assumimos a gestão, a gente tinha menos de 15.000 carteiras assinadas. Então, num curto período de 4 anos, a gente passou a marca de 20.000 carteiras assinadas. E aí a gente vê que são 20.000 famílias que dependem daquele emprego, 20.000 famílias que colocam a comida da mesa através desse emprego. Então, isso é uma marca bem significante. Emprego é tudo. O André, essa experiência como secretário foi a primeira experiência de trabalho sua ou você trabalhou antes? Porque você é novo, né? No poder público foi a primeira experiência. E você trabalhou antes em quê? Eu trabalhei em empresas familiares, né, da minha mãe, do meu pai. Tive uma empresa também minha de distribuição de gás e água. Tive ela durante 3 anos. E aí, quando assumi a secretaria, eu preferi mergulhar de cabeça na experiência na experiência pública. E aí também, como tinha na empresa que eu tinha, tem a questão de licenciamentos, e aí envolvia também o poder público para não ter problema assim de ter algum burburinho que entrou na prefeitura, tá vendendo para a prefeitura, ou enfim, qualquer outro, algo nesse sentido. Eu vendi a empresa e foquei 100% na gestão pública, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Olha aí, você que está andando na rua, que a gente sabe que o candidato a vereador é a ponta da lança, né? Está ali realmente batendo na porta do eleitor, ali pedindo voto. Como é que está a campanha, né? Hoje nós temos na majoritária o Salmi, que está buscando a reeleição, que é o teu candidato a prefeito, você trabalhou com ele.
E temos o opositor, 2 opositores, mas o principal opositor é o Tuta, que já foi do MDB, inclusive na eleição de 2000, trabalhou para conseguir votos para o Salmir. Depois os dois se desentenderam e o Tuta acabou indo para o PSD e hoje é candidato da oposição. Então os dois estão travando ali uma disputa política, né? Que dia 6 a gente vai saber quem vai sair vitorioso. Como é que está a campanha política tua, né? Pedindo os votos, e como é que você está vendo a questão majoritária? Então, Décio, a minha campanha em si, eu estou muito focado no trabalho que a gente fez durante esses 4 anos. Visitando muitas pessoas e colhendo o fruto que a gente plantou nesses 4 anos. Claro que a política muitas vezes é ingrata. Às vezes tem um jogo sujo da política, né? Tem a politicagem que envolve em cima disso. Mas a nossa campanha está muito focada no trabalho que a gente fez, no trabalho que a gente quer fazer na Câmara de Vereadores. A aceitação está sendo muito bacana. Onde a gente vai, a gente tem uma aceitação legal, as pessoas estão elogiando o nosso trabalho. Só que a eleição, tu sabe como é que é, tu já participou, tu sabe que a eleição é uma briga grande, assim, uma briga complexa. São muitos candidatos, a gente tem hoje mais de 160 candidatos. E a candidatura de vereador, eu costumo brincar que é a campanha mais difícil que tem de fazer. Concordo. Por quê? Porque às vezes na nossa própria rua tem 3, 4 candidatos. Na nossa família... Um amigo lá, tem um primo que é candidato, ele não consegue, é amigo, mas não consegue pedir, que já vai votar pro primo. Às vezes na própria família tem 2, 3 candidatos. Na minha família não tem, mas às vezes em famílias tem 2, 3 candidatos. Às vezes no bairro tem 4, 5 candidatos. No futebol que tu joga tem 2, 3 candidatos. E aí as pessoas querem votar nas pessoas que elas têm uma proximidade, têm uma confiança, ou no trabalho, ou na amizade, enfim. Então é uma eleição difícil porque tu tem que estar conversando olho no olho com as pessoas. Claro que hoje tem rede social que ajuda, que é uma arma que a gente consegue disparar os conteúdos, os trabalhos, ter mais contato com as pessoas, só que ainda olhar nos olhos das pessoas e conversar com as pessoas, eu acho que isso é o grande diferencial numa campanha política. E ter o que falar para as pessoas é importante. Então, por isso que eu vejo que é uma campanha bacana, porque a gente tem um trabalho durante esses 4 anos. E a gente tem um perfil que as pessoas buscam muito, sabe? Esse perfil de renovação. A gente escuta muito isso, perfil de renovação. As pessoas querem mudar, querem mudança, querem novas pessoas dentro da Câmara de Vereadores. Sem entrar no mérito que se as pessoas que estão lá, né, estão trabalhando bem ou não, mas eu foco muito na minha campanha. Cada um faz sua campanha, né? E eu sei que a minha campanha eu tô satisfeito com a minha campanha, mas a gente não consegue ver a campanha das outras pessoas, porque eu tô fazendo a minha. O candidato B tá fazendo a dele, o candidato C tá na dele, e cada um tem sua estratégia. Um tá num lado, um tá no outro, e um tá focado em algum setor. Isso é normal. Mas assim, Décio, tô bem otimista com a nossa campanha. Tanto a eleição de vereador quanto a eleição de prefeito. Eu vejo que o prefeito Salmir tem toda a questão de ter a máquina na mão, ter a estrutura na mão, né? Isso já é um passo à frente. O prefeito Salmir teve 4 anos que... A gente teve um primeiro ano difícil, como eu falei, de pandemia, né? De uma gestão mais burocrata, assim, engessada, por conta da lei de congelamento de gastos. Mas a gente teve uma gestão muito próxima das pessoas, né? A gente fez entregas importantes que as pessoas brigavam por muito tempo. A gente teve a entrega da prefeitura, que estava mais de 10 anos atrasada. A gente teve a entrega do ginásio de Altaville. A gente vai entregar agora o posto de saúde do bairro Bom Viver. Salvo engano, vai ser lançado também o início da obra do campo do Bom Viver também, que é uma... Eu estava semana passada lá no bairro Bom Viver e as pessoas falavam disso, sabe? É um anseio da população. Pô, o campo aqui já foi prometido por 3, 4 gestões, não sai. É uma entrega que vai ser concretizada. A gente tem ampliação dos horários de posto de saúde, reforma em quase todas as creches, quase todos os postos de saúde. Batemos números expressivos na geração de empregos. Hoje, Biguaçu é a 4ª cidade mais empreendedora do estado de Santa Catarina. Sim. 295 municípios, a gente tem a marca da 4ª colocação. Então, são números que a gente não tinha, sabe? Com todo respeito aos outros adversários, mas a gente tem uma gestão de entregas, uma gestão de desenvolvimento. Então, isso, no meu ponto de vista, e às vezes a gente é clubista em falar, porque eu trabalhei junto com o prefeito, mas é uma gestão que precisa ser continuada porque a gente tem muitos avanços ainda a fazer. Foi uma gestão perfeita? Com certeza não, e nunca vai ser, né? Tivemos erros e acertos, isso é normal, mas a gente, né, num comparativo com os outros candidatos e com o que a gente fez, eu acredito que a gente deva continuar por conta disso.
Foi uma gestão que não teve grandes escândalos de corrupção, não teve nenhum escândalo de corrupção, nada visto, né? E isso, apesar de ser uma obrigação, na política ainda acaba sendo diferencial, né? Foi uma gestão que apostou muito na juventude, na renovação, e isso as pessoas também elogiam. Lá atrás torciam um pouco o nariz, olhavam com outros olhos, mas depois das entregas feitas, as pessoas veem com bons olhos. Então tem toda essa junção de... O que está faltando para Biguaçu em termos de prefeitura, prefeito fazer? Vamos supor, o André Léo elege prefeito de Biguaçu. O que tu farias de imediato? O que Biguaçu está necessitando, André? Primeiro vereador, Décio. Primeiro vereador. Mas, senão o Salmi já vai brigar comigo. A gente está botando em maus lençóis. Assim, Décio, se a gente zerar a fila de exame hoje, amanhã ela não vai estar zerada. Porque ela vai ter um novo exame para ser feito. Então, sempre tem algo a ser feito. Eu vejo que hoje existem algumas obras importantes na infraestrutura do município. A obra da dragagem do Rio Ilmoles, do Rio Biguaçu, no meu ponto de vista, é a principal obra de infraestrutura da cidade. Uma por questões de alagamentos e uma por questões de lazer e turismo. Né? Revitalização de toda aquela região da Foz do Rio, da Praia João Rosa. Nós temos os acessos ali, o contorno do Prado e acesso a Três Riachos. É uma região que está muito conurbada ali, a gente precisa solucionar. É claro que depende do governo federal, que a gente precisa, no meu ponto de vista, a terceira ponte. Ou um elevado da João Borne até SC-407, que desafogaria bastante o trânsito. Bastante. Mas são obras que dependem também do governo... Eu ouço falar dessa obra desde a época do Castelo. Assim, obra que depende do governo federal, o próprio contorno é um exemplo vivo, né? Mas tu tocaste num ponto interessante, André. Por isso que eu acho que é muito interessante a renovação na Câmara de Vereadores. Sim. Porque o que eu noto hoje? Salvo algumas exceções, tem muito vereador ali preocupado com aquela coisinha pequenininha, ou bate lá na porta do prefeito porque o emprego do cabo eleitoral dele não foi dado. Então é aquela discussão pequena e o município não cresce. Nós temos que ter uma Câmara de Vereadores que se discuta o amplo, lá em cima. Agora nós vamos ter a BR de Barreiros, Beira-Mar. A Beira-Mar de Barreiros. Não se discute para continuar para Biguaçu. Claro que é uma obra que Biguaçu não tem condições de trazer, mas não tem como lá bater na porta, chamar os deputados, vamos brigar, vamos no governo federal. O que precisa nós fazermos aqui? A mobilização que nós precisamos para trazer essa obra para cá. E não existe esse tipo de discussão. A discussão lá é aquela coisa pequena. Então eu vejo muito fraca a Câmara de Vereadores e eu já faço jornal há 30 anos, não mudou muito pouco. Né? Então, realmente, eu acredito na renovação, tem que mudar, tem que ter gente lá dentro com essas ideias de amplitude. O município de Biguaçu é um município estratégico. Nós ficamos lá de uma capital, perto de um porto, lindo, maravilhoso, cachoeiras, lugares turísticos, polo gastronômico, e nós não usufruímos disso. Né? Então, isso é lamentável. André, então eu queria que você falasse um pouquinho você eleito vereador, quais são as tuas propostas, o que queres fazer, qual vai ser o teu principal foco de trabalho como vereador de Biguaçu? Então, só para contribuir também com a fala anterior, dessa que a gente menciona isso, né? Eu acho que falta união política. Né? Eu acho que a partir do momento, claro, a gente está no período eleitoral, cada um vai puxar para o seu, cada um vai brigar pelos votos, tanto para vereador quanto para prefeito, mas a partir do momento que se vira essa chave da eleição, precisa de união política. Precisa que os 15 vereadores, se tiver que bater na porta de uma secretaria, se tiver que bater na porta do ministério, que eles se unam para brigar por algo para o município. Quantas vezes a gente viu uma comissão da Câmara indo para Brasília brigar por algum recurso? E eu, particularmente, faz tempo que não vejo ou nunca vi. Não sei se por falta de acesso meu ou se de fato nunca foram. Não tem. Então, acho que tem que largar um pouco isso de tu é do partido barato. tal, tu é do partido B, tu é do C, então cada um puxa pro seu lado. E aí Biguaçu vai perdendo por isso. Teve uma reunião da NTT, se eu não me engano, que eles estiveram aqui em Biguaçu. E aí eles falaram o seguinte, lá em Brasília a gente não sabe o que a região precisa. Por quê? Porque vai lá o prefeito de Biguaçu e pede uma obra. Vai lá o prefeito de Antônio Carlos e pede outra obra. Vai lá o prefeito de Governador Celso Ramos e pede uma obra. No final não sai nada. E aí quando chega 3 obras para municípios pequenos lá em Brasília, não vai sair nada. Então o que precisa ser feito? Não somente para a Câmara de Vereadores, mas também um movimento com os prefeitos. Que se unam e vejam, a obra da terceira ponte é importante para a região.
Então vamos brigar os 3 municípios para que seja feita a obra da terceira ponte. Ah não, acho que não é a terceira ponte, eu acho que tem que ser mais acesso de um contorno viário. Vai ter a concessão, o novo contrato agora da autopista. Agora está na hora de incluir, né? Está na hora de incluir, porque quantos vereadores foram na reunião? Eu não sei te dizer, mas deveriam ter ido todos. Entendeu? É uma das principais reuniões de trabalho que precisam ser feitas. Então, unir também, não somente os vereadores, mas os prefeitos da comarca e levantarem pautas importantes. Porque não adianta a gente ficar brigando por pouca coisa, que daí, claro, são obras importantes e tal, mas não vai sair do lugar, sabe? Essas obras de impacto, elas precisam ser tratadas como obra de impacto. Elas precisam que os prefeitos se unam, sentem numa mesa, chamem os vereadores, conversem. Saiu, então essa é a solução. Coloca no ofício com assinatura de todos. E aí sim, vão lá para Brasília. Aí chega com impacto. Uma coisa é chegar uma pessoa lá sozinha e bater na porta do ministério. Outra coisa é chegar 15 vereadores, mais um prefeito de outra cidade, mais de outra cidade. Chega com uma outra força, né, Deste? Então falta essa união política. É claro que não vai ser um vereador que vai mudar, não vai virar a chave do município. Mas eu acho que é um grãozinho de cada vez, um passo de cada vez. E isso vai mudando. E quando começar a eleger esse nível de legislador, depois das próximas eleições, o eleitor vai estar mais exigente, não vai ficar... Aquele cara lá que está ali fazendo aquela coisinha pequenininha, olhando o tubo que está entupido, não vai mais se criar no município. Sim. Então tem que nivelar, tem que ter um nível mais alto ali. E assim, Décio, eu não vou dizer para ti que a gente não vai atender esse tipo de demanda, assim, de um tubo quebrado, uma rua esburacada. Claro que vai ter isso. Claro. A gente vai estar na rua, as pessoas... Porque assim, eu brinco assim, que as pessoas... O que as pessoas estão... o que as pessoas querem, né, geralmente? O que elas se importam? Saúde, quando ela vai na UPA, no posto de saúde, ela é bem atendida e tem um problema resolvido. Se tem vaga na creche para a criança, né, para o seu filho. Se a rua que ela mora na frente de casa está em bom estado, se está asfaltado ou um lajota em bom estado, e se ela tem um emprego. Esses 4 pontos. O resto, claro que importa tal, mas grande parte das pessoas não se preocupa tanto. São esses 4 grandes tópicos, sabe? Saúde, educação, infraestrutura e emprego. Isso que importa para grande parte das pessoas. Então a gente precisa, sim, ouvir quando tiver que ter um buraco, tal, alguma coisa, mas esse tipo de trabalho pequeno não precisa ser levado numa Câmara de Vereadores. Vai lá na Secretaria de Obras, conversa com o secretário, a secretária tem essa demanda. Não precisa ser discutido isso numa sessão de Câmara de Vereadores. Acho que a sessão da Câmara são 2 por semana. Não é pouco assim, mas não tem tanto tempo livre. Então tem que ser debatido em assuntos de maiores impactos, sabe? Tem outros assuntos também que a gente quer levar em consideração, que eu converso muito com o secretário de Educação e hoje a gente está com vagas, com poucas vagas. A gente tem um número maior de crianças e um número menor de vagas. Precisa ser atacado esse problema. Vaga em período integral, hoje as pessoas não trabalham em meio período, as pessoas trabalham em período integral. Então a gente precisa aumentar o número de vagas. Mas uma coisa dessa é levantar o problema. É muito fácil a gente pegar o carro aqui, pega eu, tu, a gente sai aqui de carro e vai levantando o problema. Buraco na rua, vaga de escola, trânsito, e só levantar o problema. A outra coisa, que é o trabalho também do vereador, é buscar a solução. Que só levantar o trabalho só levantar buraco de rua é muito fácil. O município de Iguaçu tem 370 km², é o dobro de São José. Estamos em mais um Enfoque Podcast. Você pode ficar à vontade, André, para pedir o seu voto, mas antes de deixar você fazer as considerações finais, quero convidar mais uma vez o internauta. Você que é candidato, pode me procurar, pode vir aqui para falar um pouquinho das suas propostas aqui no Enfoque Podcast. Quero agradecer os patrocinadores, a Ibases, a Construtora Moinho, Restaurante Empório, a Litoral Parafusos e também a VIP Informática. Quero também agradecer os internautas que estão compartilhando as nossas entrevistas. Estamos aqui na nossa segunda entrevista política com o candidato a vereador André Leal, pelo Podemos de Biguaçu. Ele foi candidato na eleição de 2020 e agora voltou a ser candidato agora na eleição de 2024. Foi secretário municipal. Entrevistei também, foi o primeiro entrevistado nesse nosso objetivo de entrevistar candidatos a vereadores, o Lucas Manequinha, que é do MDB, que já é vereador aqui do município de Iguaçu e busca a reeleição. E na semana que vem nós temos novas novidades de candidatos que vão ser entrevistados. André, fica à vontade para falar das tuas propostas e também pode ter a liberdade de pedir seu voto aqui para o nosso internauta.
Então, Décio, sempre quando eu converso com as pessoas, eu peço num primeiro momento que acompanhem o nosso trabalho. Hoje eu falo muito do nosso trabalho nas redes sociais, que é o meio que a gente tem um canal aberto com as pessoas. Então, você que está acompanhando aqui o canal, se puder me seguir no Instagram, André Leal, o arroba Leal a André, mas pesquisando por André Leal vai achar o nosso perfil. Lá a gente fala um pouco do nosso trabalho, do que a gente já fez pelo município, das nossas ideias enquanto secretário, das nossas ideias enquanto vereador. A gente quer ser um vereador que busque recursos para o município de Biguaçu, que traga união política para a nossa cidade, que traga projetos grandiosos para o município. A gente precisa brigar pelo Moles do Rio de Biguaçu, que é uma obra de infraestrutura muito importante. A gente precisa brigar por mais vagas de período integral, pelo contraturno também. A gente precisa tirar as crianças da rua. As crianças têm que estar fazendo esporte, numa aula de música, numa aula extracurricular, e para isso a gente precisa de união política para brigar por recursos para a gente poder fazer essa máquina girar, porque levantar o problema sem a solução inviabiliza. A gente quer brigar por mais oportunidades para as pessoas, a gente já fez isso na secretaria, os números não mentem. Hoje Biguaçu é a 4ª cidade mais empreendedora do estado de Santa Catarina, e o poder público não fez isso sozinho. Inclusive, quem faz isso acontecer são os empreendedores, são os empresários. Mas o poder público teve uma parcela de contribuição, uma parcela importante, desburocratizando a máquina pública. Publicamos o Decreto 34 de 2022, aprovamos o Plano Diretor, revisamos o Código de Obras, que era de 1983, 40 anos de Código de Obras, a gente revisou. Então, deixamos o ambiente de negócio mais facilitado para o empreendedor vir empreender no município de Biguaçu. Publicamos a Lei de Incentivo Fiscal, a Lei do Investe em Biguaçu, que foi publicada e regulamentada esse ano. Então, empresas que queiram investir no município de Biguaçu têm incentivos fiscais. Então, a gente preparou a nossa cidade para receber novos investimentos. E a gente quer continuar mostrando que dá para fazer política de uma forma totalmente diferente do convencional. Buscando recurso, ouvindo as pessoas, ouvindo as comunidades, ouvindo o empreendedor e fazendo diferente. Eu brinco que a gente é inimigo da burocracia e defensor de quem trabalha. Esse é o nosso lema, porque é dessa forma que a engrenagem vai funcionar. Poder público parceiro, a comunidade e as pessoas trabalhando em conjunto e os empreendedores também nessa engrenagem. Então, se puderem me acompanhar no Instagram, que é o meu meio de canal oficial, lá eu falo um pouquinho do nosso trabalho, do que a gente já fez. E como eu falei para vocês, foi um trabalho, modéstas à parte, mas um trabalho diferenciado. Um trabalho diferente que era feito em outras gestões e os números não mentem. 20 mil empregos formais, 4ª cidade mais empreendedora do estado de Santa Catarina, 295 municípios, o Biguaçu foi a 4ª cidade mais empreendedora. Batemos os recordes de abertura de empresas. Beleza, até semana que vem.